Imagine uma criatura imensa, com mais de 1,5 metro de altura, do tamanho de uma criança de 10 anos, asas tão grandes que, abertas, podem cobrir um carro pequeno, uma cabeça quase sem penas e um bico que parece uma arma feita para perfurar o crânio. Uma figura estranha, quase sinistra, que domina um dos lugares mais selvagens do planeta sem precisar correr, atacar ou fugir. O que faz um animal ser respeitado? Sua força? Sua inteligência? Ou talvez sua aparência? Aposto que se você assistiu o vídeo dos abutres aqui no canal e nessa cena, você provavelmente se perguntou quem era esse bicho gigante. Perto dos outros, ele parece até uma máquina de comer carniça e tripas. Talvez nem passe pela sua cabeça, mas esse animal é um dos mais temidos do mundo. Na savana, cada animal tem um preço a pagar para sobreviver. Uma luta insana por comida todos os dias. Mas existe um ser que não faz nada disso, e ainda assim, nunca passa fome. Se há morte, ele está lá. Se há restos, ele já sabe. Ele nunca perde uma refeição. Como ele come tanta carne podre e continua vivo? E o que é essa coisa pendurada em seu pescoço? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a ave mais bizarra do mundo. E depois desse vídeo, qualquer outro animal será comum para você. A savana tem regras que não podem ser quebradas. Quem é fraco morre. Quem é lento passa fome. Quem não se impõe, desaparece. Mas existe um animal que só de olhar para ele, já ficamos abismados. O marabu pode ser encontrado nas savanas, nas margens de rios e até em lixões urbanos. Ele é um senhor da morte. Pode viver em qualquer ambiente onde possa encontrar alimento. Sua presença se estende por toda a África subsaariana. Mas o que exatamente sustenta essa criatura de aparência jurássica? Ele come de tudo. Seu menu vai desde carniça em avançado estado de decomposição, além de pequenos mamíferos, peixes encalhados, filhotes de outras aves e até enxames de gafanhotos. O fato de poder se alimentar de presas tão distintas o coloca no topo dos necrófagos africanos, ao lado dos abutres e das hienas. Ou seja, ele come quase tudo, até pedras. Esse comportamento é chamado de gastrolitismo. As pedras engolidas servem como moedores internos, auxiliando na digestão de alimentos mais rígidos. O estômago muscular do marabu, chamado moela, usa essas pequenas rochas para triturar ossos, cartilagem e tendões, ajudando o corpo a absorver os nutrientes de forma mais eficiente. Seu bico, além de ser uma das armas mais poderosas da savana, é um mortal abridor de latas natural. Ele é longo, forte e incrivelmente afiado, capaz de rasgar peles duras, quebrar ossos pequenos e perfurar tecidos como se fossem papel. Um único golpe pode abrir uma carcaça, permitindo que ele alcance os pedaços de carne mais nutritivos antes dos concorrentes. É tão forte que, se necessário, o marabu não hesita em atacar. Ele pode capturar e matar roedores, lagartos e até filhotes de flamingos com um único golpe certeiro de seu bico afiado. E aqui vem um fato intrigante. Ele não faz som algum. Diferente de outras aves que chamam seus parceiros ou espantam rivais com gritos, o marabu é silencioso. Seu aparelho vocal não é desenvolvido e sua comunicação se baseia apenas em batidas de bico e na inflagem de uma estrutura impressionante que revelaremos mais adiante. Mas se engana quem pensa que essa ausência de som o torna menos imponente. Ele é um dos primeiros a chegar a um cadáver, e sua presença faz até mesmo os abutres hesitarem. Ele é conhecido como pássaro de cemitério.
Por estar sempre próximo de carcaças e restos mortais, algumas tribos africanas acreditam que o marabu carrega espíritos dos mortos ou anuncia desgraças. E se você acha que seu estilo de vida já é impressionante, espere até conhecer a sua arma secreta. O marabu não é bonito. Esse carinha não foi feito para concursos de beleza. Pensa num animal feio. Seu pescoço é um tubo enrugado de pele exposta, suas penas parecem desalinhadas e seu andar tem um ar desengonçado. Mas a aparência nunca foi sinônimo de fraqueza. Ele foi projetado para viver bastante. Primeiro olhe para suas pernas. Você acha que ele sente o calor escaldante do solo africano? Não. Ele tem um truque que quase nenhum outro animal usa. Ele urina nas próprias pernas. Isso pode parecer grotesco, mas é pura ciência aplicada. O líquido evapora com o calor, resfriando os vasos sanguíneos que correm pelas pernas e ajudando a manter a temperatura do corpo baixa. Isso significa que, enquanto outros animais ficam desesperados por sombra e água, ele continua ali, firme, usando táticas para se manter bem. Se existe uma característica dessa ave que chama a atenção, é aquele saco vermelho pendurado em seu pescoço. Muita gente pensa que ele é uma bolsa para armazenar comida, tipo o papo daquela galinha que sua avó criava na roça, mas a verdade é muito mais surpreendente. Esse saco inflável é um órgão de exibição e comunicação. Durante disputas territoriais ou no período de acasalamento, ele pode inflar essa estrutura para parecer ainda maior e mais intimidador. Isso ajuda a evitar brigas desnecessárias, pois seu tamanho imponente já é o suficiente para fazer rivais recuarem. O bichinho é grande, viu? Parece um ser de outro planeta. Aliás, deixa o like aí, por favor. Você não tem noção do quanto foi difícil achar imagens desse capiroto. E falando em disputas, o marabu não tem medo de competir por comida. Abutres, por exemplo, são especialistas em encontrar carcaças primeiro, mas ele usa sua vantagem de força monstruosa e inteligência para afastá-los. Ele ataca e bica ferozmente. Já houve relatos de abutres perderem a cabeça com uma só bicada. Esse bicho é audacioso e vai para cima, afastando qualquer um que tente pegar sua refeição antes dele. Mas, mesmo enfrentando rivais perigosos, ele raramente sofre consequências. O motivo? Seu sistema imunológico é um dos mais resistentes do reino animal. A ciência já provou que a carne em decomposição contém milhões de bactérias letais, incluindo salmonela e cólera. Você sabe que se comer algo estragado vai passar por uma dor de barriga daquelas, né? Mas o marabu, assim como os abutres e as hienas, tem um organismo que neutraliza essas ameaças antes que causem danos. Sua saliva e seu trato digestivo são equipados para eliminar qualquer bactéria perigosa, o que permite que ele coma carne podre sem o menor problema. Mas como ele encontra essa comida tão rapidamente? Muita gente acha que apenas os abutres têm um faro apurado para localizar cadáveres, mas esse animal também é um rei nessa arte. Ele combina uma visão incrivelmente aguçada com sua capacidade de patrulhar grandes áreas sem esforço, o que o torna um dos primeiros a encontrar oportunidades de refeição. E para quem acha que é só isso, você sabia que eles eram observados pelos romanos? E você nem imagina o motivo.
Os romanos, sempre atentos ao comportamento dos animais, já estudavam aves necrófagas com grande interesse. Observavam como elas se alimentavam de carcaças sem adoecer, algo que intrigava médicos e filósofos da época. Sem o conhecimento da microbiologia moderna, suspeitavam que essas criaturas tinham um sistema digestivo especial capaz de neutralizar doenças. Ainda que nunca tenham tido contato com as espécies africanas, já compreendiam a importância desses animais para o equilíbrio do meio ambiente. Você sabia que essas aves adoram o fogo na floresta? Além da alimentação oportunista, há outro comportamento impressionante. Durante queimadas naturais na África, em vez de fugir como a maioria dos animais, essa ave sobrevoa as chamas em busca de presas desesperadas. Insetos, répteis e pequenos mamíferos, ao tentarem escapar do fogo, se tornam alvos fáceis. Essa estratégia bizarra pode confirmar porque eles são os senhores da morte, pois aproveitam cada situação para garantir alimentos sem esforço excessivo. Seja no olhar dos romanos sobre os necrófagos ou na forma como essa ave usa o fogo a seu favor, uma coisa é clara: os seres mais resistentes não são necessariamente os mais fortes ou rápidos, mas aqueles que sabem usar as melhores táticas. Mas apesar de toda essa desenvoltura, há um momento da vida do marabu em que ele é vulnerável. Sobreviver na savana africana por até 25 anos exige mais do que força ou velocidade. A estratégia de vida desse gigante não está na brutalidade, mas sim em sua capacidade de observar, esperar e agir no momento certo. Ao contrário de predadores que precisam caçar para sobreviver, essa ave economiza energia sempre que possível e usa seu grande conhecimento do ambiente para encontrar alimentos sem grandes riscos. Sua função na natureza vai muito além de ser um simples consumidor de carcaças. Sem ele, restos de animais mortos demorariam mais para desaparecer, aumentando a proliferação de doenças e desequilibrando a fauna local. Enquanto hienas e leões disputam violentamente a carne fresca, ele chega depois aproveitando cada fragmento e garantindo que o ciclo da decomposição aconteça rapidamente. Além de se alimentar de animais mortos, ele tem um impacto surpreendente no controle de pragas. Gafanhotos, por exemplo, podem devastar plantações gigantescas, e essa ave tem o costume de se alimentar de enxames, ajudando a impedir que essas pragas se espalhem. Em algumas regiões, chega a consumir milhares de insetos em poucos dias. Alguns fazendeiros já chegaram a soltar muitos deles para comer milhares de gafanhotos nas suas fazendas. Outro fator que contribui para sua longevidade é a forma como interage com outros necrófagos. Diferente das outras aves, que muitas vezes atacam uns aos outros para garantir comida, essa ave escolhe suas batalhas com perspicácia. Ele observa o comportamento dos outros e só entra na disputa quando sabe que pode vencer. Se precisar enfrentar um grupo de abutres, por exemplo, se impõe pelo tamanho, mas, diante de uma hiena ou um leão, prefere esperar que os predadores abandonem os restos. Na época da reprodução, essa ave demonstra um instinto de sobrevivência que começa ainda no ninho, priorizando a segurança contra predadores terrestres. Mas o que poucos sabem é que eles geralmente se agrupam em colônias, onde dezenas de casais fazem seus ninhos próximos uns dos outros. Esse comportamento reduz a chance de ataques, já que um grande número de aves vigiando o território pode afastar potenciais ameaças. Os filhotes precisam crescer rapidamente, pois a savana não dá segundas chances. Em poucos meses, já atingem um tamanho próximo ao dos adultos e começam a treinar o voo.
aprendendo a usar as correntes térmicas que permitem que essa espécie viaje grandes distâncias sem esforço. No entanto, nem todos chegam à idade adulta. Apenas os mais resistentes conseguem dominar completamente a técnica de voo e encontrar comida sozinhos. Desde os primeiros dias de vida, a luta pela vida já começa dentro do próprio ninho. Se há mais de um filhote, os irmãos entram em uma competição brutal, onde o mais forte recebe a maior parte da comida. Em situações extremas, essa disputa pode se transformar em agressões diretas, e o mais fraco pode acabar sendo expulso ou simplesmente não resistir à fome. Não há espaço para amor na savana. Os pais não interferem, apenas alimentam o mais resistente, garantindo que pelo menos um deles tenha uma chance real de chegar à idade adulta. Agora, se colocássemos esse gigante frente a frente com uma hiena em um combate direto, o desfecho não seria favorável para a ave. Seu bico é forte o suficiente para ferir um rival menor, mas contra a mordida poderosa de uma hiena, que pode esmagar ossos com mais de 1000 quilos de pressão por centímetro quadrado, ele dificilmente sairia vencedor. No entanto, sua inteligência o mantém fora desse tipo de confronto. Em vez de se arriscar em batalhas inúteis, ele observa, espera o momento certo e avança apenas quando a vantagem está do seu lado. E aqui vai um detalhe pouco conhecido. Essa ave pode consumir tartarugas pequenas, quebrando seus cascos com o bico e engolindo-as inteiras. Se você achava que ele só se alimentava de carne mole, talvez precise rever o que sabe sobre um dos necrófagos mais eficientes da África. Com o passar dos anos, os indivíduos mais experientes levam a melhor. Sabem onde encontrar os melhores pontos de alimentação, reconhecem os sinais de perigo e entendem como interagir com os outros animais sem se colocar em risco. Essa experiência acumulada faz com que os mais velhos sejam os que vivem por mais tempo, garantindo que a espécie continue dominando os céus africanos geração após geração. Dessa forma, essa ave não é apenas um consumidor de carcaças, é um pilar que mantém o equilíbrio da savana. Ao eliminar restos de animais mortos e aproveitar os mínimos detalhes da natureza para sobreviver, ela se torna um exemplo perfeito de como a estratégia pode ser mais poderosa do que a força dos músculos. Na natureza, todo animal segue um caminho previsível. O leão nasce para caçar, o guepardo para correr, a hiena para disputar cada pedaço de carne. O marabu, ele não nasceu para nada disso. A savana é um campo de batalha. O tempo desgasta os fortes, torna lentos os velozes e impiedosamente apaga aqueles que não se adaptam, mas o marabu nunca precisou mudar. Enquanto o leão envelhece e perde presas, enquanto o guepardo vê sua velocidade falhar, enquanto predadores que antes governavam agora mal encontram comida, ele permanece o mesmo. Ele não se importa com a grandiosidade de um rugido ou com o brilho de uma pelagem dourada.
Ele não precisa que o temam. Ele sabe que no fim, todos acabam no mesmo lugar, no chão como carniça. O Marabu não luta contra o destino. Ele o aceita. Ele o compreende. E quando tudo ao redor desmorona, quando os reis da savana caem, quando as sombras do tempo cobrem aqueles que já foram temidos, o Marabu ainda estará lá. Porque enquanto todos brigam para ser lembrados, ele sobrevive para ver quem se esquece primeiro. Se você chegou até aqui, deixe seu like e muito obrigado por fazer parte dos 200 mil inscritos aqui do canal. Demorou, mas chegou por vezes. Pensei em abandonar tudo, mas nunca desisti. E cada um de vocês faz parte dessa história. Quero agradecer de coração, aliás, vamos rumo aos 300 mil inscritos. E como eu sempre falo, até o próximo vídeo.